Vamos falar de Madre Teresa de Calcutá, minha grande inspiração, minha mãe. Eu tenho mãe Maria, mas Madre Teresa é minha mãe, faz parte da minha história espiritual. Através dela eu aprendi que a caridade é muito legal, e que a caridade vicia, e que a caridade não é para o ser que você está fazendo, mas sim para você mesmo. Então você aprende. Durante muitos e muitos anos eu trabalhei nas casas da Madre Teresa de Calcutá, em São Paulo, onde ali eu tenho uma família. Eu tenho uma família de irmãs missionárias da caridade, que hoje estão espalhadas pelo mundo, que me ajudaram tanto, que viveram tantas coisas comigo. E uma família de 18 velhinhos abandonados, onde eu fui fazer um trabalho a pedido da espiritualidade, de caridade, para minha formação mediúnica, para minha formação espiritual. E o trabalho consistia em ajudar nas casas de São Paulo 18 velhinhos abandonados a subirem aos céus com mais alegria. E eu, quando fui convidada, quando tive a ideia, porque eu sonhava muito com a Madre Teresa de Calcutá, ela para mim sempre foi quando eu era adolescente, ou quando eu era mais jovem, ela sempre foi uma freira famosa, que a Lady Di às vezes ia lá visitar e que fazia caridade. Então eu só sabia isso. Até que eu começo a rezar, sonhar muito com ela. E no começo da minha mediunidade, depois eu tive um chamado para ir para a Índia. E nesse chamado eu disse que eu queria fazer um voluntariado nas casas dela em Calcutá. E foi quando eu vim pela primeira vez para a Índia há 10 anos atrás. E aí eu fui. Nessa época eu preciso contar uma coisa muito particular, porque vocês têm que entender o poder da Madre. Eu sempre tive grandes problemas com crianças. Eu nunca gostei de criança. Eu achava um saco criança. Crianças são os maiores pentelhos. Criança enche o saco, grita, chora, dá trabalho, te tira a liberdade. Eu achava um saco. E fui para a casa da Madre Teresa de Calcutá, em Calcutá. Lá são 9 casas, tá, em Calcutá. Uma das mais importantes é a casa das pessoas que estão prestes para morrer. Porque aí é um trabalho espiritual de transporte para elevar, que Jesus pediu para ela em audição. Depois tem toda a parte da história. Só que aí, a hora que eu cheguei lá, eu já ouvia, né? Já tinha mediunidade de audição. Eu sentei na frente da freira e a freira chegou para mim e falou assim, em inglês: qual das casas você gostaria de trabalhar? E eu ouvi assim: pede para trabalhar nessa. Então, eu gostaria de trabalhar nessa, porque eu obedeço, né, gente, as minhas vozes. Aí a freira falou: claro, então você vai fazer de manhã os handicaps e à tarde os toddlers. Eu falo inglês, mas eu não entendi. Sabe quando você entra no meio numa purpurina mega galáctica? Eu não entendi. Vem amanhã, a partir das 8 da manhã. Aí foi. A hora que eu cheguei de manhã para trabalhar, a escola que eu ia trabalhar, que era aquela, era uma escola só de crianças. Só de crianças. E de manhã era puxadíssimo, porque eram crianças com deficiências físicas e motoras. Uma das coisas mais fortes e maior aprendizado na minha vida foi aquelas crianças. Eram crianças com handicap, então pessoas todas tortinhas, hidrocefalias gravíssimas. Não, tinha de tudo. E ali tinha todo um trabalho de fisioterapia e de cantos para crianças que têm deficiências mentais, físicas muito, muito graves. Aí teve um dia, eu fiquei uma semana fazendo esse voluntariado de manhã com crianças, lembrando que eu não gostava de crianças, mas eram crianças ainda muito graves. E eu lembro que a freira, ela cantava todos os dias, ela reunia todos, assim, cadeiras de roda, todos, e elas cantavam a mesma música todo dia em inglês para falar assim: esse é meu nariz, esse é meu ouvido, esse é a minha cabeça. E aí vai. Só que ela cantava isso há anos. E essas crianças com deficiência mental, hidrocefalia, casos gravíssimos, depois de anos e anos, já conseguiam apontar para o nariz quando falava nose, quando falava nariz. Eu via as voluntárias, que eram pessoas da Coreia do Sul,
super bem-sucedidas, que eram pessoas da área financeira, que tiravam um mês de férias para ir na Índia, e uma semana elas ficavam na Madre Teresa de Calcutá para fazer fisioterapia nas crianças que eram todas tortas. Então você tinha que abrir a mão da criança, fazer assim, e esticar. Ao longo de anos e anos e anos, anos fazendo esse tipo de fisioterapia, já tinha crianças que conseguiam realmente. Eu sempre fui forte, mas teve um dia, foi uma quinta-feira, era o quarto dia. Eu vi coisas tão incríveis ali, duras, e ali eu entendi a reencarnação desenfreada atrás de um grande pilar que tinha na sala onde estavam 50 crianças. E repentinamente chegou um espírito, e eu fingindo, né, que ali tudo católico, chegou um espírito para mim e falou: filha, não chore. Agradeça a Jesus por ter mandado Madre Teresa de Calcutá à Terra e poder ter feito a sua missão e ter colocado essas 50 crianças com deficiências gravíssimas em seu planejamento reencarnatório de expiação, dentro de um teto, com banho, com comida. Ela fez a sua missão e nós vamos continuar. E ali eu entendi qual a necessidade essencial da gente realmente ouvir nosso coração e fazer a nossa missão. Onde quer que seja, de acordo com aquilo que está planejado no nosso planejamento reencarnatório. Mas o melhor estava por vir. À tarde, que eu trabalhava de manhã, à tarde eu tinha que ficar com os toddlers. E eu que falo inglês não captei. E no primeiro dia que eu cheguei, eles me mandaram para o orfanato de crianças de 2 a 4 anos. Eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, onde essa Madre Teresa me colocou? Lembrando que eu não gostava de criança. E fui trabalhar todas as tardes com crianças muito agitadas, mas cada criança do orfanato tinha um pequeno defeitinho. Então, uma era cega de um olho, a outra era síndrome de Down, a outra não tinha, o braço era tortinho. Eram deficiências muito menores, mas todas muito alegres e muito vivazes. E tem 20 crianças de 3 anos. Vocês sabem que são crianças de 3 anos, né? Alegria, não dá para fazer 20 juntas tomando banho. E aí, a indiana penteava tudo, as crianças muito rápido, porque tinha que pentear 20, tinha que botar camiseta em 20, tinha calcinha em 20, e meu Deus, eu olhava ali, eu era voluntária, eu falei, o que eu vou fazer com essas crianças, gente? Eu não sei nem cuidar de criança, eu não sei, pelo amor de Deus. Só que eu vi elas penteando o cabelo tão forte das crianças, que eu falei, meu Deus, não dá pra pentear o cabelo assim de uma criança? Aí eu sentei no chão e falei, dá aqui o pente. E as indianas só falavam hindu, eu falei, dá o pente. E tinha as crianças que ficavam me olhando porque eu usava roupas diferentes, ocidentais. E aí eu falei assim, pro primeiro que era o síndrome de Down, eu falei assim, vem aqui. E aí eu botei ele no meu colo e penteei o menino, assim, ó. Nem pentei a boneca. Boneca eu brinquei. Poucas, porque eu não gostava muito não também de brincar de boneca, quando eu era pequena. Gente, eu penteei o menino, acho que foi a primeira vez que o menino sentiu o pente assim, ó. E ele ficava assim. Aí todas as outras 20 crianças, obviamente, queriam sentar no meu colo, porque elas queriam ser penteadas, óbvio. E aí foram, uma por uma, na organização de Joana d'Arc, né? Porque disciplina, senta ali, fila, né? Fila, ele baixa todos os espíritos. E aí foi, a gente penteou todas as crianças, e aí depois eu criei uma relação com essas crianças, foi no primeiro dia, aí teve o segundo dia, e eu tinha que brincar com elas. E eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, vamos lá brincar. E o que a gente vai brincar do quê? Sendo que eu nunca brinquei com criança, que eu não era chegada. E não tinha brinquedo, gente. Era assim, um monte de retalho, de sari, que são pobres, ali são pobres, não tem brinquedo. Um monte de retalho, e aí você dá para as crianças. Aí eu comecei, porque elas não paravam quietas, eu comecei a rezar Ave Maria, que eles sabem que eles rezam todos os dias, em português. E a hora que para eles ficarem quietos, aí eu falava Ave Maria, cheia de graça. Aí eles paravam. Só que eles sabem o som do Ave Maria. E aí foi que eu rezei Ave Maria, e depois a gente brincava que eu peguei aqueles retalhos, jogava tudo pro alto, caía tudo colorido, aí eles ficavam numa festa danada, e eu comecei a interagir. Até que essas crianças órfãos,
Eu falava assim, mas cadê? Quem vai adotar, né? Um ser que é síndrome de Down, que tem. Quem vai adotar? E nisso eu estava num painel que tinha um monte de foto de gente com os nomes, e as crianças tudo do meu lado. Elas não desgrudavam de mim. Eu falei, meu Deus, vamos lá, né? E aí eu fui vendo as fotos, né? Lá num momento de tranquilidade, e tinha uns menininhos assim do meu lado, todas do meu lado. E eu fiz assim, de Lipe. Eu olhei a foto e fiz assim, de Lipe. Só que eu não sabia o nome de nenhuma criança. E aquela era a família do Dilip, que era o síndrome de Down. E ele gritava, ele falava, sou eu. Ele falava Dilip, Dilip, falava em hindu. Então a foto da família suíça que tinha adotado ele, acho que é suíço ou alemão, alguma coisa nesse sentido, estava lá com o nome dele. E ele estava esperando, porque o processo de adoção na Índia era de 2 anos. Então eles adotavam, tinham que esperar 2 anos na casa da Madre Teresa de Calcutá. E eu vivi tudo isso. Não pude tirar fotos no último dia com essas crianças, devido a uma série de coisas, mas depois que eu saí dali, deu um mês, eu tive uma grande transformação, acho que nem um mês. E hoje eu posso dizer que eu amo as crianças, que as crianças gostam de mim, que onde eu chego as crianças vêm até a mim, e que eu sei lidar muito melhor com as crianças. E eu sou muito, muito grata à Madre Teresa de Calcutá, que me curou de traumas da minha infância, que me fizeram negar durante muito tempo a minha infância e a de todas as outras. Hoje eu consigo ser feliz com as crianças e temos grandes trabalhos pela frente com as crianças. E eu sou fiel à Madre Teresa de Calcutá por entender sua história, e depois disso eu fui trabalhar no Brasil com ela e com todas as irmãs em São Paulo, fazendo aquilo que eu sabia fazer, já que não eram mais crianças, e sim velhinhos abandonados. 18. E eu falei, eu não sei cuidar de velhinha abandonada, mas o que que eu sei fazer? Cozinhar. Eu era a cozinheira do restaurante da Madre Teresa de Calcutá. E aí, todas as segundas-feiras eu ia, cozinhava, e depois ao servir o almoço junto com enfermeiros e com as outras freiras, eu inventei que cada velhinho poderia pedir uma música. Qual é a música? E todas as segunda-feiras, a música que eles pediam era O Menino da Porteira, do Sérgio Reis. Então, assim, grandes histórias, teve muitas histórias na Madre Teresa, nos meus 7 anos que eu fiquei ali. Fora que eu trabalhei em Roma, também com pessoas, homens abandonados. E semana que vem, se Deus quiser, vou estar em Calcutá, na casa de Madre Teresa de Calcutá, com ela. Agradecendo sempre a todas as missionárias, as falangeiras espirituais que rezam por mim. Em muitas visões, nos momentos mais difíceis da minha vida, da minha mediunidade, da minha missão, eu vi várias vezes ajoelhadas muitas freiras de branco, com a faixa azul, rezando por mim. Eu agradeço cada dia mais. Por isso que aqui estou, e que Madre Teresa abençoe todos vocês. Aos poucos eu conto mais histórias. Vamos ver. Aguardamos cenas do próximo capítulo para ver onde eles vão me colocar, porque não quer dizer que eu vou para a escola das crianças. Do jeito que está a história aqui, pode ser que eles me mandem no voluntariado para a casa das pessoas que estão para morrer em breve. Pode ser outra casa. São 9. Vou tentar ir nas crianças de novo. Apesar que eu acho que o orfanato acabou pela lei hindu, que não existe mais o orfanato, mas existe toda a parte assistencial. Missionárias de caridade não trabalham somente com pessoas católicas. Ali são atendidos muçulmanos, hindus, jainistas, católicos. Sendo que a maior parte dos cristãos na Índia está no sul da Índia, no Kerala, e Calcutá está no norte. E eu lembro até hoje, quando eu cheguei a primeira vez
na casa da Madre Teresa de Calcutá, em São Paulo, e a superiora me recebeu, falou que eu falei que gostaria de ser voluntária ali na casa, e ela falou assim para mim: Você é católica? Eu olhei bem para ela e falei: Eu também sou católica. E ela entendeu tudo, e foram mais de 7 anos convivendo com todos ali, inclusive com elas, como conviveram com Madre Teresa de Calcutá e sua mediunidade, porque Madre Teresa de Calcutá ouviu que o manto tinha que ser branco com a faixa azul de Jesus. Ela viu Maria. Isso está lá, numa pintura e descrito em vários livros biográficos. Ela viu Maria em uma vidência, falando: Cuide dos meus filhos que estão no final da vida e me traga eles. E por isso que ela montou a casa daquelas pessoas moribundas nos últimos momentos de vida. Porque Maria pediu. Ela entrava nas favelas com Jesus aqui na Cláudia Audiência, porque Madre Teresa era um espírito santo antes de ser Madre Teresa de Calcutá. E Jesus falava para ela: Eu não consigo entrar na favela sozinho. Eu preciso que você entre e eu estarei com você, porque ele precisava de um ectoplasma de um ser espiritual muito elevado nas favelas da Índia de Calcutá para que ela começasse a obra. Que não era uma obra só de ensinar inglês nas calçadas das favelas de Calcutá. Era muito mais do que isso. Era uma transformação moral no mundo, numa missão que continua até hoje, com 163 casas e com as pessoas que sabem quem elas são, o que ela fez, foi o Nobel da Paz. E ela falou que ela trabalhava a vida inteira pelos mais pobres dos pobres, só que os mais pobres dos pobres não são os pobres da matéria, e sim os pobres de espírito. Está gravado num discurso e que ela reza a oração de São Francisco. Então, eu convido vocês a verem o filme, a estudarem a história dela, porque é inspirador. Ela dizia que era somente um lápis na mão de Deus. E uma frase dela que eu uso muito: Nós somos todos gotas de um oceano, mas juntos faremos uma lagoa e um grande rio e depois um grande oceano de amor. Essa é Madre Teresa de Calcutá, nosso amor, nossa força. Salve, Madre. Arrivam. Chego daqui a pouquinho. E vou mandar para vocês. E espero que um dia vocês cheguem. Sendo que vocês podem trabalhar na cidade de vocês, em São Paulo. No Brasil temos 7 casas de Madre Teresa de Calcutá. In Italia abbiamo case di Madre Teresa di Calcutá a Roma e in altri posti. Potete fare l'esperienza. Em França, tem tudo que é lugar. 173.